Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denner, de língua portuguesa. A aula de hoje é sobre o componente curricular, linguagens e suas tecnologias, na habilidade do ensino médio do primeiro ao terceiro ano, e língua portuguesa 48, que visa desenvolver nos estudantes a capacidade de reconhecer e interpretar elementos da literatura brasileira. Isso mesmo. Hoje nós vamos ver a carta de Pero Vaz de Caminha. Foi uma carta escrita pelo escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral. Isso mesmo, na época que Pedro Álvares Cabral veio atracar aqui na costa brasileira. E Pero Vaz de Caminha registra esses momentos, que são momentos históricos, e é a primeira literatura que a gente tem da época colonial, também chamada de quinhetismo, dos primeiros 100 anos de 1500, é chamado de quinhetismo. Ok? Vamos lá. A carta diz o seguinte em alguns trechos, né? A terra em si é a melhor de quantas até hoje tem achado, de grandes árvores, muitos verdes e de muitas águas. Aqui Pero Vaz de Caminha registra o espanto dos portugueses em relação à grandiosidade da natureza que ele vê nas terras brasileiras, né? Então ele destaca as grandes árvores, muitos verdes, as águas, né? Aqui ele fala um pouco também sobre o clima, né? Que é um clima quente sempre, né? E destacando a natureza. Mas mais um trecho aqui da carta que ele vai descrever os primeiros momentos dos portugueses com os indígenas, tá bem? Depois eu vou deixar um trabalho aqui para vocês fazer lendo a carta e retirando essas descrições sobre os indígenas, tá bom? Eu vou deixar aqui no site, vou deixar tudo certinho para vocês linkarem aí e fazerem entregar os trabalhos, tá bom? Vamos lá, continuando a carta então. Estes que aqui vieram hoje eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com as suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel, né? Aqui, a linguagem, apesar de ser língua portuguesa, não é o nosso português. É o português de Portugal. É um português que já mudou, é da época colonial. Então, assim, é complexa de entender, precisa interpretar, né? E batel significa uma pequena embarcação, uma embarcação que sai da caravela e vai atracar, porque a caravela é muito grande, não dá para atracar na praia, né? Então vai em batel, é uma embarcação menor. Então ele está dizendo aqui o seguinte, ó, Pero Vaz de Caminha descreve os índios como sendo pardos, de cor parda, né? Todos nus, sem nenhuma roupa, né? Aqui a vergonha que ele diz é as partes íntimas, então não está cobrindo as suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Os indígenas se aproximavam dos portugueses armados com arco e flecha, né? Então, arcos com as suas setas, ele chama o que nós conhecemos como arco e flecha. Vinham todos rijos sobre o batel, rijos assim, dispostos, né? Dispostos inclusive a um confronto, né? Porque eles vieram, pela descrição, eles vieram atirando flecha, né? Aqui ele não deixa claro se as flechas eram para acertar ou como assim, sinalizando. Né? Pelo que a gente entende, eles estavam sinalizando, tá? Então, Pero Vaz de Caminha, ele registra esses momentos, né? Como, por exemplo, veio ao capitão de onde eles estavam assentados, muito acomodadamente, e acomodavam-no também para se assentar. Mandou lançar mão de uma cadeirinha e pôs-se em uma ponta dela e mandou a um dos homens do capitão que se assentasse ao pé dele e assentou-se o índio também. É bem complexo esses textos, porque, como eu disse, não está escrito nem na nossa época e nem na forma como nós falamos hoje, né? É uma forma, vamos dizer assim, arcaica, né? Antiga. Nesse momento, os indígenas se aproximam do capitão, né? Possivelmente esse capitão é o Pedro Álvares Cabral, tá bom? E dos portugueses que estavam assentados, que é um outro momento da carta, né? Eu estou desenvolvendo aqui alguns trechos dessa carta, né? E os indígenas oferecem ao capitão um lugar para se sentar.
né, indicando um gesto de hospitalidade e respeito. Eles oferecem uma capelinha. Aqui é o que ele descreve, né? Vejam bem, essa carta ela é escrita para mandar para o rei de Portugal, que era o Dom Manuel I, tá? Para informar o rei do que estava acontecendo aqui na descoberta, né? Ele descreve o primeiro contato com os indígenas, como é isso tudo, né? Eu vou deixar um trabalho aqui para vocês fazerem, que é o seguinte: vocês vão ler a carta de Pero Vaz de Caminha na íntegra, através do link que eu vou deixar disponível, né? Vocês vão ler e vão extrair as principais descrições que os portugueses fazem dos indígenas, certo? Retomando, hoje nós vimos a carta de Pero Vaz de Caminha, né, que foi escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral, que ele descreve nessa carta os primeiros momentos dos contatos com os indígenas brasileiros dos portugueses, né? E eu vou deixar um trabalho para finalizar, um trabalho que vocês vão fazer a leitura desse texto na íntegra, né, através do link, e vão retirar desse texto as principais descrições que os portugueses fazem sobre os indígenas. É isso aí, espero que tenham gostado da aula de hoje. Até mais!